E boa semana para você também, Emerson Luiz. Boa tarde. Muito obrigado para você também, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Vamos de esporte, então? Vamos, tem muita coisa aí. É, bastante coisa. Segunda-feira é recheado, né? É verdade. E coisas positivas aí. Contigo, então. Mete ficha. Vamos lá. Primeiro, 3 atletas aqui de Blumenau e a treinadora que foram entrevistadas no Esporte do Balanço Geral. Segunda-feira passada, antes do embarque para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica, voltaram lá de Cochabamba, na Bolívia, com a medalha de ouro. A Isadora Beduski, a Kendra Ávila e a Natália Nogueira, acompanhadas pela técnica Amanda Galo, conquistaram o título para o Brasil no trio de bolas, superando Venezuela e Chile. Parabéns, então, a todas aí por essa conquista importante para elas e também para a nossa cidade. E o blumenauense Matheus Corrêa terminou na 15ª colocação nos 35 quilômetros da marcha atlética no Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão. O Caio Bonfim conquistou a medalha de prata. O ouro ficou com um canadense, o bronze com um japonês. Max Santos, outro brasileiro, finalizou em 27º lugar. Todos ainda vão disputar a prova de 20 quilômetros, sexta-feira, às 9h50 da noite. E na sexta-feira o Matheus conversou conosco direto do Japão, falou da dificuldade, estava muito quente lá, mas ele terminou então a prova dos 35 quilômetros entre os 20 melhores do mundo, 15º. Estava até para decidir junto com o treinador se correria só, se marcharia apenas a prova de 20, mas foi na de 35 e deve ir na de 20 também na próxima sexta-feira. E começou hoje a Copa Mundo de Futsal Sub-19 aqui em Blumenau. 2 jogos já foram disputados. O Black Pearls, da Tailândia, venceu o Boca Juniors, da Argentina, por 3-2. Então, jogando nesse momento, São Joséense, de São José, ali na Grande Curitiba, contra o Magnus Sorocaba, São José dos Pinhais e Sorocaba. Tabela está aqui na tela, 4 da tarde, tem Nova York, Equador, dos Estados Unidos, contra o Vasco da Gama. Às 6 horas, o Finca de las Nubes, da Colômbia, contra Jaraguá. 8 da noite, Blumenau e Alcaldia de Mosqueira, da Colômbia. E fechando a noite hoje, o dia, 10 horas, tem o Palma Futsal da Espanha contra o Atlas Futsal da Colômbia. 16 times, 4 grupos de 4. Jogos de graça no Complexo Esportivo do SESI até domingo. SESI que vai receber daqui a pouco, às 2 horas da tarde, a cerimônia de abertura da edição número 50 dos Jogos Estudantis da Primavera. Quem vai estar lá? A gente vai mostrar amanhã o VT completo sobre essa abertura. Vai ter a condição também de assistir a esses jogos aí de futsal. As competições dos Jogos da Primavera começam só amanhã, mas a abertura é daqui a pouco. O Blumenau Futsal jogou pela Liga Nacional como mandante, mas lá em Videira, e perdeu para o Atlântico de virada. Blumenau até saiu na frente com esse gol do goleiro Roncalho. No entanto, o Atlântico empatou e virou o confronto em Videira. Douglinhas deixou tudo igual. Rodrigo fez 3-2. E Gustavinho outra vez empatou para o Blumenau, 3-3. Só que a partir daí, só deu o time gaúcho, que venceu a partida por 8-3. Blumenau segue sendo o único time que ainda não venceu na Liga Nacional. Campanha de 21 jogos, 3 empates, 18 derrotas, mais 2 partidas para cumprir tabela e para encerrar sua participação. Na quinta-feira em São Paulo enfrenta São José dos Campos e dia 27, é um sábado no SESI, se despede diante da torcida contra Cascavel. E ontem teve a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Timão confirmou sua hegemonia no futebol feminino mais uma vez. As corintianas receberam o time do Cruzeiro e fizeram um jogo muito disputado, com chances para os dois lados. Aos 4 minutos do segundo tempo, Thaís Ferreira fez o único gol da partida e garantiu o 7º título brasileiro feminino para o Timão. A partida também marcou um novo recorde de renda no futebol feminino. A final rendeu ao Corinthians R$ 1.237.699. E 6 jogos foram disputados no fim de semana pela segunda rodada da Copa Santa Catarina. O Blumenau foi até Brusque, empatou com o Carlos Renault e manteve a liderança do Grupo C. O
O time da casa abriu o placar aos 15 minutos com Flaviano, depois dessa falha do Gladson. Mas é bom lembrar que quando o jogo estava empatado em 2-2, o Gladson fez essa defesa dificílima, no reflexo, na conclusão do Edson. Caído no chão, ele evitou o terceiro gol do Carlos Renault. O Emanuel, 3 minutos depois do Beck sofrer o gol, empatou. Falha do sistema defensivo e Cássio, aos 23, fez 2-1 Carlos Renault. Não demorou e na batida da falta do Diego Jardel, o Elisson desviou na trajetória da bola e deixou de novo tudo igual. E ficou nisso no Augusto Bauer. Carlos Renault 2, Blumenau também 2. Ponto importante aí fora de casa, né? Felizmente aí, no detalhe aí, a gente ainda conseguiu buscar o resultado, né? E agora é ver, né? Ver os erros, né? Que a gente cometeu, os acertos, para no próximo jogo aí a gente vir mais forte e conseguir o resultado. Enfrentamos um grande adversário que estava invicto aqui. Primeiro tempo acredito que a gente teve um pouco mais de superioridade. Segundo tempo já foi o inverso, né? Mas acho que dentro do contexto todo, um ponto importante por tudo que foi criado dentro do jogo, toda a atmosfera que nós enfrentamos, é um ponto que a gente tem que valorizar muito, como você falou, manter a gente na liderança. No norte do estado, na Arena Joinville, Nação e Joinville, Joinville e Nação, Joinville foi mandante, empataram em 0-0. Sendo assim, a classificação do grupo C aponta o Blumenau na liderança com 4 pontos, seguido do Carlos Renault e do Nação com 2. E o Blumenau, portanto, o último colocado ali passa a ser o Joinville com apenas 1. Blumenau, portanto, está na liderança do campeonato. Vamos confirmar a terceira rodada, os jogos que vão ser disputados. Vai ser no sábado, 3 horas da tarde, Joinville e Carlos Renault, lá na Arena, em Joinville. E o jogo do Blumenau mudou, seria no final de semana, mas vai ser na terça-feira, lá na Arena Joinville contra o Nação Araquari, terça então, dia 23, 8 horas da noite. Nos demais confrontos, destaque para a segunda vitória seguida do Santa Catarina, dessa vez em Ibirama, diante da sua torcida contra o Concórdia. O Avaí conquistou a primeira vitória na competição jogando em casa contra o Barra. Cantarelli e Marcos Paulo marcaram para o Leão da Ilha. Gabriel Lira diminuiu para o Pescador. O Santa Catarina conquistou a segunda vitória consecutiva, goleando o Concórdia por 4-1 no estádio da Baixada. DVD abriu o placar para os donos da casa. Baggio ampliou em cobrança de pênalti. Kaique marcou o terceiro do Santa Catarina e Renan fechou a conta. No final da partida, Rodrigo aproveitou o rebote e descontou. O Caravaggio se recuperou na Copa Santa Catarina e superou o Tubarão fora de casa por 2-1. O time de Nova Veneza saiu na frente com o Juninho. O Tubarão empatou com Danielzinho. Mas na reta final da partida, Henrique de pênalti fez o gol da vitória do Caravaggio. O Criciúma venceu o Camboriú por 3-1, mantendo 100% de aproveitamento na competição. João Carlos, Fabrício e Thiago marcaram para o Tigre. E Choco diminuiu para o Cambura. E na Série A, o Flamengo confirmou a liderança ao vencer o Juventude. O Palmeiras também derrotou seu adversário em casa, bateu o Inter e segue como vice-líder. E o Cruzeiro joga hoje. Na Arena, o Mirassol venceu o Grêmio por 1-0. Alisson anotou o único gol da partida. O Fortaleza bateu o time do Vitória na Arena Castelão. Breno Lopes abriu o placar e Bruno Pacheco ampliou, 2-0. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu com propriedade o Inter. Vitor Roque abriu o placar. Ele, de novo, fez o segundo. Lucas Evangelista anotou o terceiro. E olha ele aí de novo, Vitor Roque fez o quarto do Alviverde e o terceiro dele no jogo. Para fechar os gols, Carboneiro diminuiu para o Colorado. Palmeiras 4, Inter 1. Em jogo transmitido pela NDTV Record, o Corinthians venceu o time reserva do Fluminense por 1-0 no Maracanã. O gol da partida saiu já na etapa final, em cobrança de falta levantada por Mateuzinho.
Bragantino e Sport ficaram no empate em 1-1 em Bragança Paulista. Os 2 gols saíram no segundo tempo. Eduardo Sacha marcou para os donos da casa, depois de um pênalti polêmico. E nos acréscimos, Derek Lacerda aproveitou o bate-rebate na área e marcou o gol de empate para os pernambucanos. Na Arena MRV, Atlético Mineiro e Santos também empataram em 1-1. Igor Gomes abriu o placar para os donos da casa. E Tiquinho Soares, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual. O Flamengo venceu o Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi. Arrascaeta, de cabeça, fez o primeiro do rubro-negro. E Emerson Royal, também de cabeça, fechou o placar. No Morumbi, o São Paulo venceu o Botafogo por 1-0. Dineno marcou o único gol da partida. Fechando os jogos do fim de semana, Vasco e Ceará empataram em São Januário. Coutinho abriu o placar. Galeano deixou tudo igual. Cuesta colocou os cariocas na frente de novo. Mas Pedro Henrique empatou a partida novamente. 2-2. E uma partida vai fechar essa 23ª rodada hoje, é Bahia e Cruzeiro, marcado para as 8 horas da noite. Números da Série A rapidinho, só para a gente mostrar aqui. Primeiro essa parte de cima aqui, não precisa a parte de baixo, porque amanhã a gente atualiza com calma aqui, traz todas as informações. Mas o Flamengo tem 50, o Palmeiras 46 e o Cruzeiro pode tomar o segundo lugar do Palmeiras se vencer o Bahia hoje. Série B, 26ª rodada, Volta Redonda e Criciúma empataram lá no Rio 0-0. Classificação após a disputa de 6 jogos no final de semana. Nós temos aí o Criciúma ainda no G4, terceiro colocado com 43 pontos. A Chapecoense em quarto com 41 e o Avaí é o 10º com 36. Mas vão jogar ainda na rodada, na sequência aí, tanto o Avaí como a Chapecoense. Jogam só na próxima terça-feira. Agora o destaque é para a Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Brusque entrou em campo no final de semana, jogou fora de casa, lá em Campinas, perdeu para a Ponte Preta por 1-0. Pênalti que você está vendo aí na tela no final. O gol foi marcado pelo Elvis, ex-jogador do Criciúma, no confronto disputado no Moisés Lucarelli, que deixou o Brusque realmente numa situação bem difícil na classificação para as semifinais, como a gente vai mostrar agora na sequência, a classificação para você ter uma base, uma ideia. Ponte Preta, 100% de aproveitamento, 2 jogos para cada um até agora, 6 pontos Guarani, Náutico com 3 e o Brusque nenhum ponto somado. São 2 jogos, 2 derrotas do Brusque até aqui, aí no sábado, na terceira rodada, tem Náutico e Ponte Preta e no domingo o Brusque joga de novo lá em Campinas contra o Guarani. Jogo marcado para as 7 da noite. Já o Barra deu um grande passo para chegar à final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Barra abriu o placar logo no começo do jogo. Bola na área, na cobrança de falta e Vavá, de cabeça, marcou o primeiro gol do Pescador. O segundo gol do time de Balneário Camboriú saiu só depois da volta do intervalo. Renan Bernabé aproveitou o rebote do goleiro da equipe paulista e ampliou o placar. Barra do Pescador, que é forte como o Bravo Mar. Final de jogo, Barra 2, Inter de Limeira 0. Com esse resultado, o Pescador pode até perder por 1 gol de diferença, que avança para a grande final da Série D.